Seu nome ecoa através dos milênios, não por grandes feitos de guerra ou por palavras de sabedoria, mas por um número impressionante. 969. Matusalém. Para muitos, ele é apenas uma curiosidade bíblica, o detentor de um recorde de longevidade aparentemente impossível. Mas essa visão superficial esconde a história de um homem que foi uma testemunha silenciosa de quase um milênio da história humana. Um pilar que conectou mundos. Imagine viver o suficiente para ver seus tataranetos se tornarem ancestrais. Matusalém não apenas leu sobre a história, ele a viveu de uma forma que nossa mente moderna mal consegue conceber. Ele viu impérios nascerem e morrerem em pequena escala, viu a tecnologia de sua era evoluir e testemunhou a lenta e trágica decadência do caráter humano, uma erosão que durou séculos diante de seus próprios olhos. Ele não era um homem isolado no tempo. Sua linhagem é uma das mais sagradas da história. Seu pai era Enoque, o homem que andou tão perto de Deus que foi levado aos céus sem provar a morte. Seu neto era Noé, o escolhido para sobreviver ao cataclisma que redefiniria o planeta. Matusalém estava no epicentro de um drama divino, um elo vivo entre a santidade e a sobrevivência. O mundo em que ele nasceu era radicalmente diferente do nosso. Um lugar mais jovem, mais próximo da criação, onde as memórias do Jardim do Éden talvez ainda fossem sussurradas como histórias de família recentes. A própria atmosfera e biologia da Terra poderiam ser distintas, permitindo uma vitalidade e uma longevidade que hoje parecem pertencer ao reino do mito, mas que para ele eram a realidade cotidiana. Mas que tipo de sociedade e conhecimento permitiram que um homem vivesse tanto tempo? Para entender o homem Matusalém, precisamos primeiro mergulhar em sua era, um tempo perdido nas brumas da antiguidade. Um mundo que, apesar de sua vitalidade, carregava dentro de si as sementes de sua própria e terrível destruição. Uma destruição que Matusalém estava destinado a pressagiar. O mundo pré-diluviano era uma civilização de patriarcas. A longevidade de Matusalém, embora excepcional, era o ápice de uma norma. Viver por séculos era comum na sua linhagem, a de Sete. Isso criava uma estrutura social única, onde a sabedoria não era encontrada em livros, mas na memória viva dos anciãos. Eles eram as bibliotecas, os guardiões da história e da fé que remontava diretamente a Adão. Sua formação foi moldada pela figura de seu pai, Enoque. Crescer como filho de um profeta que mantinha uma comunhão direta e diária com o Criador teria instilado em Matusalém uma fé inabalável e um profundo senso de propósito. Ele aprendeu que a existência humana não era um acaso, mas uma caminhada deliberada ao lado de Deus, uma lição que ele carregaria por mais de 900 anos. Pense na transmissão de conhecimento. Matusalém, em sua velhice, poderia compartilhar histórias que ouviu de homens que conviveram com os filhos diretos de Adão. A história da criação, da queda, da primeira promessa, não eram textos antigos para ele. Eram relatos de segunda ou terceira mão. Ele era um repositório vivo da verdade primordial. Um pilar contra o esquecimento e a distorção que o tempo inevitavelmente traz. Ele pertencia à linhagem justa de Sete, uma linha genealógica que se esforçava para preservar a adoração ao verdadeiro Deus em um mundo cada vez mais secularizado e violento, influenciado pela linhagem de Caim. Matusalém não era apenas um homem velho. Ele era o patriarca principal desta linhagem de fé, uma figura de autoridade moral e espiritual que liderou seu povo através de tempos cada vez mais sombrios. Contudo, essa herança de fé não existia em um vácuo. Fora de seu círculo, uma escuridão crescia. A violência e a corrupção se espalhavam como uma praga incontrolável, conforme a população da terra se multiplicava. O mundo de Matusalém estava se partindo em dois.
e a luz que ele guardava estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua longa e paciente existência: a própria natureza humana descontrolada. Essa escuridão crescente não era um mal abstrato. O livro de Gênesis a descreve de forma assustadora. A maldade do homem se multiplicara na terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Matusalém, por mais de 900 anos, foi uma testemunha ocular dessa espiral de depravação. Ele viu a inocência do mundo se transformar em uma brutalidade sistêmica e generalizada. Imagine o fardo psicológico de assistir a essa decadência. Não era algo que ele via em noticiários, era a realidade de seus vizinhos, de seus parentes, talvez até de alguns de seus próprios descendentes. Ele viu a promessa da humanidade se desintegrar em tempo real, uma longa e dolorosa agonia que testou sua fé e sua esperança até o limite. Cada século que passava, o mundo ficava um pouco pior. A narrativa bíblica menciona a presença dos Néfilim nesta era, os gigantes na terra. Esses seres, nascidos de uma união profana, são apresentados como um sintoma da corrupção total, um ponto de inflexão que sinalizava que a humanidade havia transgredido uma fronteira divina fundamental. Matusalém viveu em meio a esses gigantes, em uma era de poder e violência desenfreados, um verdadeiro caos primordial. Em meio a essa anarquia crescente, sua função como patriarca se tornava ainda mais crucial. Ele era um farol da ordem antiga, um guardião da fé de seus pais em um mundo que havia se esquecido de Deus. Sua longevidade, sua própria presença física, era um ato de resistência silenciosa. Ele representava a memória de um tempo mais justo, uma lembrança viva de que as coisas não precisavam ser daquele jeito. Isso nos leva a uma questão decisiva. Como um homem sobrevive com sua fé intacta em um mundo que está morrendo espiritualmente? Qual era o seu propósito? A resposta pode estar oculta em um detalhe sombrio e profético. Algo que ele carregou consigo desde o seu primeiro dia de vida. O significado perturbador e preciso de seu próprio nome, um nome que era em si um aviso: Matusalém. Em hebraico, o nome pode ser traduzido como sua morte trará, ou, quando ele morrer, será enviado. Não era um nome comum, mas uma profecia encapsulada em uma identidade. Desde o seu nascimento, ele foi marcado como o portador de um presságio. Sua vida não era apenas longa, ela era um cronômetro divino, e seu último suspiro seria o gatilho para o evento mais devastador da história. A tradição judaica sustenta que seu pai, Enoque, recebeu uma profecia sobre o dilúvio e nomeou seu filho como um sinal para o mundo. Cada ano que Matusalém vivia era um ano de misericórdia estendida. Sua saúde era a paciência de Deus manifestada. Enquanto o patriarca respirasse, a humanidade tinha uma chance de se arrepender. Ele era a ampulheta viva de Deus, e os grãos de areia estavam se esgotando lentamente. Pense no peso psicológico de carregar tal destino. Cada febre, cada sinal de velhice, não era apenas uma preocupação pessoal, mas um possível prenúncio do fim do mundo. Viver sabendo que sua morte desencadearia um juízo cataclísmico é um fardo inimaginável. Ele precisou de uma força espiritual imensa para não sucumbir ao desespero ou à arrogância, mantendo-se fiel à sua vocação silenciosa. Sua decisão crucial, portanto, não foi um único ato, mas uma vida inteira de perseverança. A decisão de casar, de ter filhos, de criar seu neto Noé nos caminhos da retidão, tudo isso foi feito sob a sombra da inundação iminente que viria após sua morte. Ele não apenas esperou pelo fim, ele ativamente preparou a linhagem que sobreviveria a ele, garantindo que a fé continuasse. E assim, sua vida extraordinariamente longa chegou ao fim. Os 969 anos se completaram.
E conforme a terrível profecia em seu nome havia prenunciado, o fim de sua jornada coincidiu com o fim da paciência divina. No exato ano de sua morte, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram, selando seu legado complexo e trágico para sempre na história. A conexão é precisa e assustadora. A cronologia bíblica e as tradições antigas indicam que Matusalém morreu no mesmo ano em que o dilúvio começou. A ampulheta finalmente se esvaziou. Sua morte não foi a causa do juízo, mas o sinal final de que o tempo da graça havia terminado. O homem que simbolizava a longanimidade de Deus se foi, e com ele a última barreira para as águas. Seu legado, portanto, transcende a mera longevidade. Ele é um poderoso símbolo da misericórdia divina. Os 969 anos não foram um acaso biológico, mas uma declaração teológica. Cada dia de sua vida foi um convite silencioso ao arrependimento, um testemunho da relutância de Deus em trazer destruição sobre sua criação. Ele representa a mais longa oportunidade que a humanidade já teve para mudar seu caminho. Matusalém é a ponte definitiva entre dois mundos. Ele é o último dos grandes patriarcas pré-diluvianos a morrer de causas naturais antes que o mundo fosse lavado e refeito. Ele conheceu a fé de Enoque, que foi levado por Deus, e transmitiu essa fé a Noé, que foi salvo por Deus. Ele conecta o mundo que foi com o mundo que viria a ser através da arca. A lição humana que sua história nos oferece é profunda. Matusalém nos ensina sobre a paciência, tanto a de Deus quanto a nossa. Sua vida nos lembra que, mesmo em um mundo em decadência e diante de um futuro incerto, há um propósito em perseverar na fé e na retidão. Cada momento que temos é um presente, uma oportunidade de construir algo que pode, de alguma forma, sobreviver ao fim. Ele é muito mais do que um nome em uma genealogia. Matusalém foi um profeta silencioso, um guardião do tempo e um símbolo da esperança estendida por quase um milênio. Sua vida nos confronta com uma pergunta eterna: o que fazemos com o tempo que nos é concedido? Se a história de Matusalém te fez refletir sobre tempo e propósito, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo.